obrigado, Dani, obrigado ao Curta Circuito, obrigado a toda a equipe. Gosto muito de participar do Curta Circuito, já é a segunda vez que venho, para falar de Cury também da primeira vez, 2 anos atrás. Espero voltar mais vezes. E a ideia, né, é apresentar, né, esse trabalho, que essa minha cópia ela já até desgastadinha, de tanto que eu ando com ela para lá e para cá, o cinema de Walter Hugo Cury. Né? Entre vocês, quem conhece o cinema do Cury, ainda que de maneira panorâmica, periférica? Muito bem, então acho que vale a pena falar um pouco sobre essa figura, quem foi Walter Hugo Cury, porque depois vocês vão ter a oportunidade de assistir ao filme Eros, o Deus do Amor, que é um filme que o Cury realiza em 1981, e é um filme já de uma maturidade estética e de uma maturidade narrativa que vocês vão se surpreender, né, com a complexidade da maneira como ele é realizado, né, mas eu vou chegar lá. Só que antes, né, desse filme que será exibido, o Cury já tinha uma carreira de 3 décadas, quase 3 décadas, né, porque Walter Hugo Cury nasceu em São Paulo, em 1929, portanto, ali no final dos anos 40, né, ele estava com seus 20 para 21 anos, virada dos anos 40 para os anos 50, estudando filosofia na USP, mas desencantado com o curso de filosofia, porque ele não encontrava eco, né, ele não se sentia ali parte daquele grupo. Ele dizia que principalmente o DCE era muito chato, né, porque os colegas queriam um engajamento dele que ele não estava disposto a dar. Né. E o Walter Hugo Cury, como paulistano, ele acaba sendo filho de imigrantes, né, porque ali no começo do século XX houve uma massa migratória muito grande do campo, né, das fazendas do estado de São Paulo para a cidade grande, né, em busca de oportunidades. Então, o pai do Cury era libanês e a mãe do Cury era filha de italianos. Né? Ela já havia nascido no Brasil, mas era filha de italianos. E o Cury crescia ali na cidade de São Paulo quando o pai dele faleceu precocemente. Né? E a mãe dele, impossibilitada de dar o devido cuidado, e teve que começar a trabalhar. Então, quer dizer, era muito difícil para ela cuidar do Cury, enfim, né? Mortes em família normalmente tem uma certa desestabilização assim, momentânea. Foi quando o pai dela, né, o pai da mãe do Cury, o avô materno do Cury, que morava no Rio de Janeiro, falou, não, então o garoto vem passar uma temporada comigo aqui, né? Tá entrando na adolescência, vem passar uma temporada comigo no Rio. E o avô do Cury era um intelectual, era um erudito, né? Ele já havia publicado livros na área de matemática, tinha uma obsessão por encontrar o valor real de π, né? E tinha uma biblioteca fantástica que o Cury ficava lá descobrindo, né, os clássicos da literatura, os clássicos da filosofia. E iam muito ao cinema, né? Então iam bastante ao cinema. Por semana o Cury conta em entrevistas, né, que ele deu, que ele viu uma média, sei lá, 6, 7 filmes por semana, e isso numa época em que o cinema era bastante diverso, né? 1 por dia praticamente, às vezes 2 por dia, né? Já fazia dobradinha ali. Então isso fez com que ele despertasse, né, para uma certa intelectualidade que depois viria a ser muito importante para os filmes dele. Tão importante quanto quando ele descobre filósofos como Nietzsche, Schopenhauer, Spinoza, principalmente, né? E cineastas como Ingmar Bergman, né, que ele inclusive vai apresentar o Ingmar Bergman para a plateia brasileira nos anos 50, quando ele já estava atuando no meio. Né? Então ele sai da USP, isso, né, dando esse salto, ele resolve largar o curso de filosofia. Ele larga o curso de filosofia no 2º ano, porque ele tomou bomba por falta, porque ele não ia mesmo nas aulas.
E ele matava aulas para ir para as sessões da Cinemateca Brasileira. Na verdade, era a Cinemateca do MAM, Museu de Arte Moderna, que depois viria a ser a Cinemateca Brasileira, como é hoje lá, fica em São Paulo, né? E havia aquele clima de cineclube muito importante, efervescente nos anos 50, que formou muita gente, né? Porque não havia escola de cinema no Brasil naquele momento, né? E no mundo eram pouquíssimas escolas de cinema, né? A USP só vai criar o curso de cinema lá na Escola de Comunicação e Artes em meados dos anos 60, né? Então, era o cineclube, o pessoal se juntava, assistia sistematicamente a ciclos de filmes, e esses filmes eram discutidos depois, eram dissecados, eram comentados. Essa era a formação do cineasta e do crítico. Então, quando a gente olha para aquelas vanguardas cinematográficas dos anos 50, Nouvelle Vague, ou dos anos 60, né? O novo cinema alemão, o cinema novo aqui no Brasil, tudo isso foi gestado em cineclubes. Então, o Cury se divertia muito mais ali do que na faculdade. O que acontece é que, no meio desse pessoal todo, ele conhece algumas pessoas que trabalhavam na Cinematográfica Veracruz. E a Cinematográfica Veracruz era o projeto de cinema hollywoodiano brasileiro, empreendido pela elite italiana lá de São Paulo. Francisco Matarazzo Sobrinho e Franco Zampari constroem, num terreno imenso da família Matarazzo, talvez o maior estúdio cinematográfico brasileiro que já tivemos, né? Porque era gigante, eram vários estúdios, eram equipamentos importados, mas era um empreendimento, técnicos internacionais, né? Mas era um empreendimento fadado ao fracasso porque não havia gestão econômica da empresa. Então, a Veracruz ela vai durar 4 anos, 4 anos como Veracruz, e depois ela vai se tornar Brasil Filmes, que é onde o Cury faz o seu segundo filme. Mas lá na Veracruz, menininho de tudo, com 21 anos de idade, o Cury se torna assistente de direção do filme O Cangaceiro, segundo assistente de direção, né? O nome dele nem está nos créditos, mas ele ficava, enquanto o primeiro assistente de direção ficava nas locações do filme O Cangaceiro, o Cury ficava no escritório fazendo, né, a ponte com o pessoal de dentro, né, do estúdio. Foi uma experiência interessante, serviu para ele ganhar um pouco de know-how ali da prática cinematográfica, e a partir daí, né, ele vai dirigir o seu primeiro longa, que demorou 3 anos para ser terminado, na verdade, né, que é O Gigante de Pedra. É um filme que já mostra, hoje em dia, desse filme só existem 25 minutos sobreviventes, né? O restante foi perdido e tal. E mesmo esses 2 trechos, né, que somam 25 minutos, foram redescobertos só nos anos 80. Né? Ficou muito tempo desaparecido. Embora o filme seja uma primeira experiência, já dá para ver todos aqueles elementos que o Cury vai explorar cada vez mais e de uma maneira mais profunda, né? Como o triângulo amoroso, a ambição, né, o confronto entre classes. Então, isso tudo já está lá. E quando o filme fica pronto, ele começa a filmar em 51, termina em 53, e o filme é exibido publicamente, né, em circuito em 54, durante o festival do 4º centenário da cidade de São Paulo, 1954. O filme mostra, né, quando o filme é mostrado, ele chama a atenção não porque seja uma obra excepcional, né, mas porque mostrava que havia um jovem diretor, um novo nome no meio cinematográfico, que vinha chegando, então, né, injetando sangue novo no cinema nacional, e que a sua realização, embora não fosse perfeita, ela era muito bem construída para um jovem que filmou com 21 anos, de maneira independente. O Cury demorou para terminar esse filme porque filmava um pouco, acabava o negativo, daí não tinha dinheiro para comprar mais negativo, parava a filmagem, voltava, etc., né? Muitos percalços. Mas, se não foi, como eu disse, né, um grande sucesso de bilheteria,
chamou a atenção da crítica e serviu para que o Cury se tornasse crítico de cinema do jornal Estado de São Paulo. Então, a partir daí ele começa a escrever críticas para o jornal e também ele começa a dirigir o teleteatro da TV Record, a televisão ali em meados dos anos 50, né, estava ganhando popularidade no Brasil. E o teleteatro ele era ao vivo, não existia ainda naquela época o videotape, então era tudo ao vivo. Embora ele não quisesse se tornar um profissional da televisão, ele sempre admitiu que serviu para ele ganhar experiência de direção, experiência de câmera e também para pagar as contas, porque quando ele deixou o curso de filosofia, a família ficou de cabelo em pé. Como assim, vai largar os estudos para trabalhar com cinema? Já era considerado uma coisa de vagabundo, assim, né? Tipo, artista não presta para nada, não quer trabalhar. E ele tinha acabado de se casar, então era mais preocupante ainda para a família. Mas ele bancou, foi lá. No final dos anos 50, ali em 57, é que ele vai conseguir, então, dirigir o seu segundo longa, que é Estranho Encontro, né? Que é um filme que aí sim a gente já vê a cara, né, do Cury, aquele cinema, né, denso, cinema de atmosfera, cinema que acontece pouca ação, mas ao mesmo tempo, do ponto de vista da psicologia dos personagens, é muito forte, muito poderoso, né? E para fazer esse filme, o Estranho Encontro, ele contou com uma verba de um concurso do Banco do Estado de São Paulo, que liberou lá uma grana para ele poder fazer a pré-produção, e a Cinematográfica Brasil Filmes, que era uma continuação da Vera Cruz, que havia falido, mas ainda podia operar, não com o nome Vera Cruz, mas com o nome Brasil Filmes, né? Porque estava em processo de falência, encampou o projeto. Então, a partir daí, ele vai filmar, né? vai migrar da TV para o cinema. A televisão pagava muito bem, era um emprego estável, porque ele era contratado da TV Record, mas ele resolveu se arriscar, largando este emprego para se dedicar só ao cinema, o que causou uma nova crise entre ele e a família toda dele, porque ali em 57, 58, né, 58, quando o filme fica pronto, não só ele já era casado, mas também o filho dele tinha acabado de nascer, né? Então, todo mundo, né, recriminava, mas de novo ele foi lá e falou, não, eu vou fazer, tal. E Estranho Encontro é um filme melhor recebido, né? Ainda tem, né, alguns críticos que apontam alguns problemas e tal, mas é um filme bem recebido. E depois de Estranho Encontro, ele vai fazer mais 2 filmes de encomenda, que mesmo sendo filmes de encomenda, ele também conserva ali os temas principais dele, né, que como eu havia dito, né, sempre há um triângulo amoroso, sempre há uma tensão entre os personagens que transcende, né, o mero contato relacional, né? Existe ali uma espécie de simbiose entre os personagens, mas ele vai, de fato, estabelecer a marca registrada de Walter Hugo Cury quando ele lança, em 1964, o filme Noite Vazia, né? Noite Vazia é, talvez, a obra máxima dele. Claro que depois ele vai fazer Eros, o Deus do Amor, até hoje, assim. Eu pesquiso Walter Hugo Cury, para ser bem sincero, entre indas e vindas, desde o dia 24 de fevereiro de 1993, quando eu tinha... Não, 94, quando eu tinha 13 anos. Porque eu vi Noite Vazia na televisão pela primeira vez. Eu já gostava muito do cinema brasileiro, né? Desde 1993, gravando filmes que passavam na TV Cultura, que em Minas é a TVE, né? Que é a TV... Oi? Rede Minas, tá, perfeito. Lá em São Paulo, no Rio é TVE, em São Paulo é a TV Cultura, né? E nos anos 90, a televisão aberta era maravilhosa, né? Passava muita coisa boa, principalmente aos finais de noite, né? Em que passavam filmes clássicos, passavam filmes preto e branco, legendado, e eu sempre fui aficionado por isso, muito por conta do meu pai, que me passou esse gosto, né,
Meu pai não trabalhava com cinema, né? Mas ele era da área da engenharia, mas ele gostava muito de música, gostava muito. Ele era um apreciador de música e de cinema, mas como fã, né? Como alguém que queria se divertir. Eu que acabei, né, me tornando alguém que ficou obcecado, né, pelo cinema. E principalmente cinema brasileiro. Então a TV Cultura, todo domingo à tarde, tinha um programa chamado Cine Brasil, que era comentado pelo Luciano Ramos, nos anos 90, hoje um amigo, assim, né? Então é muito legal também ver isso, né? Foi um dos meus primeiros, falo para ele até hoje, você foi um dos meus primeiros professores de cinema, porque os comentários que ele fazia antes do filme começar, eu ia aprendendo ali, né? Sobre a história, sobre os diretores, sobre os atores. Não tinha internet, não tinha, né, o acesso que a gente tem hoje, então era isso. Só que o Cine Brasil passava muita comédia, né, da Herbert Richards, da Atlântida, passava uns dramas da Vera Cruz, passava muito filme do Mazzaropi, né? Então eram filmes brasileiros mais de entretenimento, né? Clássicos, claro, né? Mas assim, mais engraçados, né? Ou então assim, melodramáticos e tal. Só que aí, quando chegavam datas específicas do calendário, feriados especiais, tipo Natal, Ano Novo, Páscoa e Carnaval, a TV Cultura fazia uma programação especial que durante o feriado eles exibiam um Cine Brasil especial, ou na quinta ou na sexta-feira, a partir das 11 da noite. E aí eram filmes brasileiros mais sérios, aí eram filmes do Cinema Novo, aí era Vidas Secas, Macunaíma, São Bernardo, Deus e o Diabo na Terra do Sol. E numa dessas, justamente no Carnaval de 1994, eles exibiram Noite Vazia. E eu não conhecia esse cinema sério ainda, né? Ainda ia demorar um pouco para eu chegar no Glauber, para eu chegar no Nelson, né? Mas de repente, quando eu comecei a ver aquela abertura de Noite Vazia, com os acordes do Rogério do Prá, eu descrevo tudo isso no livro, eu, na minha ingenuidade de 13 anos de idade, assim, parece que o chão se abriu embaixo dos meus pés e eu tô caindo até hoje, né? Tamanha potência daquilo que eu vi ali, né? Uma história super simples, são 2 homens, 2 mulheres dentro de um apartamento, supostamente eram para eles fazerem um programa com essas garotas, mas aquilo se torna um inferno na Terra, assim, um jogo psicológico, provocações, angústias, ansiedades, incompletudes. É lógico, e obviamente que a cidade de São Paulo de fundo, né? Eu, como sou um paulistano, assim, raiz mesmo, né? Eu digo, é difícil viver fora da cidade de São Paulo, mas eu odeio aquela cidade. Essa é a alma paulistana, né? Detesto São Paulo com todas as minhas forças, né? Mas eu detesto justamente porque São Paulo escraviza a gente. A gente tem acesso a coisas que depois você não consegue se livrar, né? Então ela vicia, né, as pessoas nascidas e as pessoas que moram lá. Mas aquela São Paulo que eu cresci vendo já existia lá nos anos 60. Então é óbvio que com a minha ingenuidade ali de 13 anos, eu não captei absolutamente tudo que se passa no subtexto do filme Noite Vazia, né? Essa relação entre os adultos, relação de poder, relação de exploração do corpo, sadismo, né? Narcisismo, todos esses ismos horrorosos, assim, tão concentrados ali naqueles personagens. E na época eu não captei tudo, mas de alguma forma aquilo me tocou, né? Me tocou de uma maneira que eu passei a admirar o cinema do Cury, mas de novo, né? Como não se tinha acesso, não existia internet, as locadoras de bairro, eu morava numa periferia, ali num bairro afastado do centro, né, em São Paulo. Então as locadoras de bairro tinham os filmes padrões, né, os filmes que estavam bombando na época, assim, né, aquela coisa Rambo, Exterminador do Futuro, tal. Era difícil conseguir um filme brasileiro clássico, antigo, numa locadora de bairro. Mas tinha uma que ficava na Avenida Paulista, que era assim, tipo 1h30 da minha casa de transporte público. Mas eu acabei conseguindo convencer meus pais a fazer cadastro nessa locadora.
era mais caro alugar lá, porque, né, era na Paulista, mas lá eles tinham tudo de cinema brasileiro. Então, o que havia do Walter Hugo Cury em VHS, eu ainda consegui assistir, mas não era muita coisa. Walter Hugo Cury tem 25 longas-metragens, né? Então, claro que fui crescendo, fui cuidar da minha vida, sempre querendo trabalhar com arte, com cinema, mas trabalhei com outras coisas antes, etc. Só na década seguinte, no final da década de 2000, aí sim eu já estava atuando no meio cultural, e sempre revia os filmes, né? Porque o que eu fazia? Eu gravava da TV, ou então copiava, né? Sim, era pirataria, os filmes VHS para ficar revendo em casa, né? Copiava de um vídeo para o outro e ficava revendo. Mas, embora eu tenha deixado isso um pouco em stand-by, né, ao longo dos anos seguintes, eu sempre voltava a esses filmes como uma forma de entretenimento pessoal. E toda vez que eu assistia, eu sentia as mesmas coisas como se primeira vez os filmes do Cury, né? Um cinema que parece que não está acontecendo nada, porque não tem uma ação assim causal, né? Tipo, a situação A leva para a situação B, do B você vai para o C. Não. A história toda ocorre ali com poucos personagens. Cury gostava de trabalhar com no máximo 4 personagens. Né? Ele falava, se me der 3 atores ou 3 atrizes e um cantinho aqui, eu faço um filme agora. Né? Porque no fundo os filmes dele, ele dizia, são circulares, é uma coisa só. Né? É um problema só, é um problema da angústia da pós-modernidade, é um problema de inadequação, um problema de não se ver, não se sentir, não conseguir estar no seu meio, problemas de relações, etc. Então, são filmes psicanalíticos, são filmes psicológicos, né? Então não acontece muita coisa, é muito mais em torno ali das relações dos personagens, o que um fala para o outro, os closes que o Cury dava, né, no rosto dos personagens e deixava ali, né, aquilo que a gente chama em cinema de tempo morto, né? É um tempo contemplativo, você fica ali olhando, o olhar, o corpo, né? A nudez dos filmes do Cury, ou as cenas em que há intimidade entre os casais, entre um homem e uma mulher, entre 2 mulheres, não são eróticas de maneira utilitária, não estão lá para excitar o espectador, a espectadora. Pelo contrário, você começa a se sentir angustiado, tipo, pelo amor de Deus, para, né? Sai, corta para outra cena. Porque é tudo muito pensado para ter uma estética que transita entre o erotismo e a dor, né? Então é muito ambíguo, essa ambiguidade é o que marca o cinema do Cury de uma maneira muito forte, né? E aí no final dos anos 2000, eu já trabalhava, portanto, no meio cultural, né? Já tinha feito alguns curtas-metragens, estava terminando minha graduação, né? Eu me graduei tarde, mas já estava pensando em ir para o mestrado, doutorado e tal. De alguma forma, ali na virada dos anos 2000 para os anos 2010, começaram a vazar na internet uma série de filmes, alguns até que tinham acabado de entrar em cartaz, assim, era a época do Mega Upload, do Pirate Bay, e alguém vazou praticamente todos os filmes do Walter Hugo Cury, só que em cópias que foram tiradas do VHS, alguns até gravados da TV, então cópias muito ruins, né? Cópias de estudo, né? Eu tenho até hoje em formato digital a filmografia do Cury, mas é uma filmografia alternativa, assim, porque serve para você estudar o cinema dele, mas não são cópias para você exibir, por exemplo, numa tela, assim, né? Tá? No máximo, precisa assistir com os amigos na sala, porque alguns, se você colocar numa tela muito grande, você não vai enxergar nada, vai estourar tudo, né? Mas é o que a minha geração tinha para conhecer o cinema do Walter Hugo Cury, que tinha falecido em 2003. O problema é que quando ele faleceu, ele já estava meio ofuscado por causa do filme Amor Estranho Amor, que é o tal do filme proibidão da Xuxa, né? Que não é um filme pornográfico, como dizem, e também não é da Xuxa. A Xuxa é um personagem dentro do filme. O filme é do Walter Hugo Cury, produzido pelo
Balmasaini Neto, né? Mas por conta de todo o imbróglio que deu, né, ao longo dos anos 80, o Cury acabou ficando marcado como um diretor de um filme proibido da Rainha dos Baixinhos. Então isso afetou a carreira dele de uma forma muito severa. E nos anos 90, né, o Cury nasce em 29, então nos anos 90 ele já está um pouco mais velho, ele começa já a ter problemas de saúde, então diminui o ritmo, porque o Cury nos anos 60 e nos anos 70 ele filmava praticamente um por ano, né? Então, né, isso quando em 78, por exemplo, ele faz 2 filmes, né? O Prisioneiro do Sexo, que é o primeiro filme com a Nicole Puzzi do Cury, né, que vai estar aqui hoje à noite, a Nicole. E no mesmo ano ele faz As Filhas do Fogo, então ele trabalhava compulsivamente, né? Filmava. E quando essa coleção, né, curiana, de filmes curianos acaba vazando na internet, eu tomo contato com isso, eu falo, bom, eu preciso escrever um livro sobre o Walter Hugo Cury, mas eu não quero escrever um livro simplesmente comentando os filmes ou sendo especulativo, o que ele quis dizer com tal filme, o que ele quis dizer com tal obra. E não tinha bibliografia sobre o Cury. Tinha um livro sobre o Cury, dedicado exclusivamente ao Cury, escrito pelo professor Renato Pucci Jr., O Equilíbrio das Estrelas, lançado em 2001. Cury estava vivo ainda, então ele conheceu o Cury, já estava bem debilitado o Cury naquela época, né? Mas é um livro que tem um recorte muito claro, fala do Eros, o deus do amor, As Amorosas e Noite Vazia. E artigos, eventualmente artigos que eram publicados em sites e tal, mas não tinha assim algo sólido para se pesquisar. Isso é um sinal muito grave, né, de como a memória da cultura brasileira ela vai se apagando, principalmente depois que a pessoa morre, né? Por outro lado, a gente tem, sei lá, quantos livros sobre Glauber Rocha, né? Porque também tem isso. O Glauber, o Cinema Novo, né, não aceitava muito bem o pessoal de São Paulo. O Cinema Novo estava concentrado no Rio de Janeiro. Não aceitava muito bem o pessoal de São Paulo, justamente porque diziam que pessoas como Walter Hugo Cury eram alienadas aos problemas sociais, não faziam um cinema social. O Cury seria um imitador do Antonioni e do Bergman, né? O Glauber respeitava muito o Cury, foram amigos até o momento que o Glauber morreu, em 1981 e tal. Mas o Cury era considerado um cineasta de elite, assim, né? Para as elites. Não entenderam que quando ele coloca a elite brasileira nos filmes, ele está criticando a elite, não elogiando, fazendo o elogio da elite, né? Mas enfim, né, nesse fla-flu ali do cinema novo, depois até o próprio cinema marginal, né, que se concentrou mais em São Paulo, o Cury acabou se tornando meio que um lobo solitário no cinema. Ele falava, eu não vou fazer filme para agradar movimento A ou movimento B ou movimento C, porque daí eu estaria sendo pouco sincero com aquilo que eu entendo de mundo e aquilo que eu acho que eu devo fazer com o meu cinema. Então eu prefiro filmar o que eu sei, eu prefiro filmar o que eu acho que eu tenho para dizer e não inventar uma coisa para dizer só para agradar os outros, né? Então isso ajudou também, né, ele a ficar um pouco esquecido, aí veio a coisa da Xuxa, etc. E aí, ao longo dos anos 2010, quando eu comecei a escrever em 2017, eu comecei a colaborar com o caderno dominical de cultura do jornal Estado de São Paulo, caderno Aliás, que nem existe mais hoje, depois da pandemia, esses cadernos culturais que já vinham decaindo, né, sumiram definitivamente. E em 2019 eu publiquei um artigo, né, nessa coluna. Já está acabando, prometo ser rápido para a gente poder, né, interagir também. Escrevi um artigo para essa coluna, porque em 2018 fazia 15 anos que o Cury tinha morrido, e mais ou menos o que eu dizia nesse artigo é o seguinte, o Walter Hugo Cury foi um dos cineastas mais importantes do cinema brasileiro e talvez um dos maiores da sua época dentro do contexto dos novos cinemas no Brasil,
né, dos novos cineastas que surgiam entre os anos 50 e 60. Então, se a obra dele não for resgatada, lançada em DVD, colocada em streaming, seja lá o que for, a memória dele vai morrer, né? Assim como ele já morreu há 15 anos, daqui a pouco ninguém mais lembra quem é Walter Hugo Cury. Eu sou professor de cinema de graduação lá em São Paulo, né, da Faculdade de Belas Artes. Eu tenho alunos nascidos nos anos 2000, que estão ali na casa de 18 a 22, mais ou menos, né, esse espaço aí da graduação. Pouca gente conhece, pouquíssima. Sim, eu tenho, por semestre, eu devo ter por baixo só de cinema, tá? Porque eu dou aula em outros cursos também, artes visuais, jornalismo, mas só de cinema eu devo ter por semestre, vamos colocar aí, uns 150 alunos. Só cinema, tá? 150 a 200 alunos, contando todas as turmas. 3, 4 conhecem o Cury, né? E são aqueles que conhecem o Cury, mas viram ou Noite Vazia, ou As Amorosas, não mais que isso, ou As Deusas, tá com uma cópia super bonita, né? Foi restaurada pelo Canal Brasil. Então, não mais do que isso. É muito pouco, né? Se a gente for pensar que o cinema novo até hoje paira sobre as nossas cabeças, né? Para o bem e para o mal. O Cinema Novo colocou o cinema brasileiro no mapa internacional, né, dos cinemas, nos festivais, etc. Por outro lado, criou uma cultura que parece que tudo aquilo que não é cinema novo não serve, não é importante, não deve ser pesquisado. Tudo bem, né? Então, publiquei esse artigo e, para minha surpresa, publiquei e continuei seguindo, né? Falei, um dia eu vou escrever alguma coisa sobre o Cury, mas, né, eu não quero escrever mais do mesmo, não quero, como eu já tinha explicado. E aí, qual não foi a minha surpresa, quando mais ou menos um mês depois eu entrei num e-mail meu que eu nem usava mais, mas como algumas contas de consumo ainda iam para lá, eu ficava entrando de vez em quando para ver se tinha alguma coisa parada lá importante, e-mail de banco, essas coisas. E tinha um e-mail do neto do Walter Hugo Cury para mim, né? Quando eu olhei assim, né, Walter Hugo Wagner Cury, né, eu falei, puta merda, né, eu vou ser processado. O que eu falei no artigo que, né? Aí eu abri o e-mail e ele dizia, olha, eu sou neto do Walter Hugo Cury, né, eu nem sou da área do cinema, mas eu gostei muito do que você fala, da memória do cinema do meu avô, enfim, né, acho muito importante isso que você falou. E assim, eu por acaso, estou com um acervo todo do meu avô aqui guardado comigo, né? Você não quer dar uma olhada? Perguntar se a criança quer doce, né? Falei, vamos, podemos, né? Vamos ver o que tem aí. Aí é a hora que, né, a caixa de Pandora se abre, porque eu fui visitá-lo e ele tinha organizado de uma maneira assim bem interessante, porque ele organizou todo o material do acervo pelos filmes, não por tipos, ou seja, tudo que é roteiro aqui, tudo que é foto aqui, tudo que é anotação. Ele pegava, isso aqui é Estranho Encontro, isso aqui é Noite Vazia, isso aqui é Paixão e Sombras, e aí foi montando umas caixas, e essas caixas elas tinham roteiros, primeiros tratamentos, anotações, folha de produção, muita fotografia, anotações do próprio Cury, versão preliminar, tudo que vocês puderem imaginar, né, estava ali. Eu falei, tá aqui o livro que eu vou escrever, né? É por aqui que eu vou escrever um estudo completo da filmografia do Walter Hugo Cury a partir de fontes primárias do acervo dele, entender. Para fazer um filme, por exemplo, como O Anjo da Noite, né, ou mesmo As Deusas, que eu falei agora mesmo, ou Noite Vazia, ou Amor, Estranho Amor, de onde ele partiu, por onde ele foi para chegar onde chegou, né? E, paralelamente a isso, comecei a procurar pessoas que haviam trabalhado com ele e tal. Então, esse livro, né, e aí, em 2023, eu organizei uma mostra, né, do Walter Hugo Cury na Cinemateca Brasileira. Em 2023 saiu um outro livro
sobre o Cury também, de uma crítica carioca, chamada Andrea Ormond, né? Então, veja, né, de repente... Porque durante a pandemia, né, em 2019, eu passei praticamente o ano inteiro indo, no mínimo, 2 vezes por semana ao acervo do Cury para pesquisar e ver o que tinha e construindo, né, a narrativa que eu queria desenvolver. Aí em 2020 veio a pandemia, né? Então, se por um lado eu pude ir pouco, porque a pandemia teve um pedacinho ali, que, na primeira onda, né, que deu uma afrouxada, foi só afrouxar que veio a segunda onda e a gente ficou mais um ano trancado dentro de casa. Mas nessas pequenas aberturas eu voltava lá para conferir uma coisa ou outra junto com ele, junto com Wagner. E aí em 2021, quando veio a segunda onda, eu já não aguentava mais, acho que ninguém aguentava mais ficar em casa, né? O trabalho escasso, o dinheiro escasso, todo mundo ficando maluco. Eu falei, eu vou ter que sentar e escrever esse livro, senão eu vou ficar louco. Para eu não ficar louco, eu escrevi durante 2 meses e meio compulsivamente, e aí saiu o primeiro tratamento do livro. Depois ele foi mexido, né, completado, cortei coisas e tal. Então a ideia de O Cinema de Walter Hugo Cury é justamente fazer um resgate histórico, né? Mais do que falar dos filmes um por um, né? Às vezes agrupando, às vezes trazendo um grupo de filmes, como por exemplo, né, a trilogia cinza, que eu batizo os 3 filmes principais ali da década de 60, que é Noite Vazia, As Amorosas e O Corpo Ardente, né? Eles têm uma conectividade entre os 3 que me permitiram, então, criar uma ideia de trilogia ali, né? Então, agrupei filmes, trouxe curiosidades, né? Mas não aquelas curiosidades assim de bastidores, do tipo a fofoquinha, quem saía com quem, o que aconteceu, por que brigaram, não. Trazer os bastidores do filme para dialogar com o leitor a respeito de em qual contexto aquele filme nasceu. Por exemplo, Noite Vazia é um filme que sai durante o golpe militar, né? Ele sai ali 3, 4 meses depois. O Cury estava montando o filme em março/abril de 64, quando houve o golpe. E mesmo ele sendo considerado um cineasta alienado, Noite Vazia foi proibido. Ele teve que ir para Brasília, correr atrás de saber o que tinha acontecido para o filme poder ser liberado. Ou seja, né, esses bastidores, essas histórias que estão aqui presentes, assim como a gênese dos filmes, né? É a tal da crítica genética. Você pega as anotações do diretor, os rabiscos, os rascunhos e traça, né, o caminho que ele percorreu para chegar na obra total. Então, a gente pode até conversar agora um pouco, né, se vocês tiverem questões, perguntas, comentários, e depois, lá fora, o livro estará à disposição também, né, lançado pela COSAC, o que é uma outra honra, né? Uma honra é poder ter construído um livro que eu estou gestando desde 2010, se a gente for pensar, né? Mas assim, que eu sentei para escrever mesmo, aí são 6 anos, de 2019, quando eu tomei contato com a Acervo, agora, né? E a outra honra é que sai pela COSAC, né? Que era uma editora que ela já não existia mais, era a COSAC Naif. E por grandes coincidências entre um que conhece o outro, que conhece o outro, que conhece o outro, o meu original acabou caindo na mão do Charles COSAC, que naquele momento estava reativando a editora, agora sem o sócio dele, né? Cunhado dele, sócio, ex-sócio, agora só ele, então, editora COSAC. E acho que não tinha melhor casa editorial para lançar um livro sobre o Cury, né? Porque o próprio perfil da COSAC, da editora COSAC, Naif, né, antes, era justamente trabalhar com livros assim mais densos sobre cineastas, artistas, pintores, escultores, enfim, né? Então, estarei lá fora, né, para autografar e para conversar com vocês, mas queria saber aqui, né, outras pessoas chegaram enquanto a gente estava conversando, se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, enfim, algo com o qual eu possa contribuir. Boa tarde. Boa tarde. Uma dúvida que eu tenho, você falou sobre crítica genética, não tinha ouvido esse termo ainda.
existe aquele debate infinito sobre a intenção do autor e o que a obra depois transmite para o público, como o público interpreta, etc. Em algum momento nessa pesquisa, você se deparou com algo oposto ou muito diferente do que você tinha interpretado em uma obra e viu que o Cury tinha pensado muito distinto de você? Seu nome é, desculpa? Arturo. Ô, Arturo. Obrigado pela pergunta, né? Eu acho assim, uma coisa foi eu tomar contato com os filmes antes de saber da existência do acervo do Cury, né? E claro, eu fazia algumas ideias, interpretava de alguma forma os filmes. O Cury sempre dizia assim que ele era completamente contra essa coisa de interpretar uma obra, né? Ele falou, não vou explicar a minha obra e também nem quero que as pessoas fiquem procurando interpretação, né? Porque eu acredito no que a obra é por si só e a potência que ela tem de comunicar, né? Mas sim, com certeza, quando eu comecei a tomar contato com os escritos dele, com fotos, com, enfim, né, bastidores, eu descobri uma coisa curiosa, por exemplo, que eu trago aqui, que assim, os títulos dos filmes do Cury sempre foram assim bastante simples, alguns eu diria que são até meio fracos, né, muito básico, genérico, tipo As Deusas. É um título, tá, né? As Amorosas, diferente de Noite Vazia, Eros, o Deus do Amor, que era para chamar Eros acorrentado. Então, uma das coisas que eu descobri é que títulos para o Cury não eram a grande questão dele. Por quê? Ele cada roteiro dele vinha com uma lista de nomes que ele poderia dar a esse filme, e no meio da lista tinham vários títulos que ele distribuiu entre outros filmes dele depois. Então eu descobri, por exemplo, que o filme Paixão e Sombras, né, que é um filme, um cineasta frustrado porque ele não consegue terminar a última obra dele, a atriz favorita dele largou ele pelo cinema, pela TV, não quer mais fazer cinema, é meio que um Esperando Godot, assim, né, uma reinterpretação. E Paixão e Sombras, né, se passa nos estúdios da Vera Cruz, porque o Cury adquiriu a Vera Cruz, que tinha falido, né, ele e o irmão dele. No livro eu conto também essa saga, né. Então, Paixão e Sombras, eu pensava, um título, né, bastante parrudo para uma coisa que fala sobre a paixão pela arte, a paixão por uma pessoa e a sombra do cinema. Aí lá no acervo do Cury eu descubro que Paixão e Sombras era só mais um título que ele poderia usar e que, na verdade, ele poderia usar o título de As Filhas do Fogo para Paixão e Sombras, quando As Filhas do Fogo é o nome do filme que ele faz depois. Né? Então, isso muda completamente o sentido do espectador. Fala, puxa vida, né? Não é que perde o encanto, mas dá uma outra dimensão, né? Daquilo que... Nome de personagens, por exemplo, Marcelo, que é o grande personagem curiano, né? É o personagem que sintetiza o arquétipo do homem, né? O arquétipo do pai mesmo, assim, né? Um homem com a vontade de potência. Às vezes ele é um jovem, às vezes ele é mais velho. Ele é um personagem que ele vai se intercambiando, né? Um industrial rico, um jovem rebelde, etc. Nem Marcelo era para ele chamar, né? Então descobri que a história de As Amorosas era completamente diferente. Ia por um outro caminho, tinha um outro desfecho, né? Então, nesse sentido, sim, e é ótimo isso, né? Porque, como eu falei, é a crítica genética operando, né? Você traça a gênese da ideia e depois você compara com aquilo que ficou e volta na primeira ideia que você tinha daquela obra antes de saber o que estava por trás. Parece que você falou que ele saiu da Record. Isso. Né, de televisão e foi fazer o cinema. Isso. Mas na época já existia a Record? Existia, a TV Record é uma das mais antigas, né? Não como a Record de hoje, que nós temos hoje, né? Ela era uma TV, porque quando a TV chega no Brasil, a primeira emissora é a TV Tupi, né? Do Assis Chateaubriand e tal, né? Mas a TV Record e depois a TV Excelsior também, a que surgem ali nos anos 50, isso muito antes da Globo, a TV Record era considerada uma TV
de vanguarda, uma TV assim para um público mais esclarecido, um público mais literário. Por isso que o teleteatro era tão famoso, porque adaptava histórias de grandes escritores, sei lá, Pirandello, Oscar Wilde, né? E brasileiros também, né? O Jorge Andrade, enfim. Então a TV Record já existia, assim, e era o que a Globo se tornaria depois, né? A TV que realmente era considerada mais graúda, né? Para um público mais inteligente, assim, digamos, né? Então já existia. Você consegue... A gente vai ver hoje Eros, né? Isso. Nova, digitalizada, maravilhosa, da Cinemateca. Essa cópia é linda, hein, gente? Vale a pena. Eu já vi na mostra que teve em 23, lá em São Paulo. Você consegue precisar quantos filmes do Cury estão disponíveis e onde estão disponíveis para assistir? Olha, não vamos tapar o sol com a peneira, né? Quando o Cury faleceu, assim que ele faleceu, no mesmo ano de 2003, a gente estava vivendo assim, a popularização do DVD aqui no Brasil, né? Da mídia física DVD, migrando do VHS, definitivamente deixando o VHS de lado. Então uma distribuidora, que eu não lembro agora o nome, lançou em DVD a trilogia, né? Noite Vazia, Corpo Ardente, As Amorosas. Hoje vale, né, o peso em ouro na internet, esses DVDs. Foi uma edição super rara, né? Foi uma edição pequena, né? Tiragem pequena, então hoje vale grana mesmo, né? Foi a primeira e única vez que filmes do Cury foram lançados em DVDs e mesmo assim as cópias não eram tão boas. Então tudo que está disponível do Cury hoje em dia no YouTube, né, são cópias, como eu disse, tiradas de VHS, desses DVDs, né, esses 3 filmes, no caso, riparam o arquivo e subiram no YouTube. Às vezes, cópia da televisão, né, nos anos 90, na Bandeirantes, que agora é Band, né, mas na TV Bandeirantes, tinha toda sexta-feira à noite uma sessão chamada Cine Privé, né, que teoricamente seriam filmes bastante eróticos e tal, mas alguns não tinham nada, assim, eram soft do softcore. E assim, vocês verem, né, a TV brasileira como era nos anos 90, sabe-se lá por que Cargas d'Água, por exemplo, O Prisioneiro do Sexo e As Filhas do Fogo foram exibidos no Cine Privé, tanto que são as cópias que hoje vocês acham no YouTube. Então, além de ser transmitido pela televisão, que já perdia a qualidade de transmissão, ainda era gravado em VHS e depois, só nos anos 2000, que alguém ripou isso. É difícil. Mas é que também a gente tem que pensar que são 25 filmes e a família detém os direitos de apenas 7 deles. Os outros estão pulverizados entre produtores, porque o Cury trabalhou com muitos produtores. O Massaini, o Enzo Baroni, o Antônio Polo Galante, né? Então, além disso, além de você conseguir chegar nos detentores de direito e tal, aí os filmes estão lá na Cinemateca, beleza. Para restaurar, daí a gente já sabe, né? Ou masterizar. Aprendi essa hoje, hein? Ele não gosta de falar o nome. Restauração. Ele acha que é coisa de velho. Olha só. Então ele é só remasterizado. Só remasterizado, também demanda, né, um investimento que não dá para ser feito de maneira individual, não dá para ser feito movido somente pelo desejo de trazer esta obra disponível de novo. Você tem que ter um aporte, tem que ter patrocínio. A obra do Glauber, por exemplo, foi uma enorme sorte, assim, porque a obra do Glauber, a obra principal dele, pelo menos ali, né, Deus e o Diabo, Terra em Transe, Barra Vento e tal, esses filmes eles foram resgatados e as cópias novas lançadas no momento que havia aquele edital Petrobras Cultural, que era ótimo, assim, era um edital maravilhoso. A Petrobras repassava o dinheiro diretamente para o projeto. E aí, nesse caso, o restauro dos filmes do Glauber foi feito nessa toada. Mas aí a Petrobras Cultural acabou, né? O projeto, né? O programa acabou. Então, para você trazer um filme de volta, assim como esse, Eros, o Deus do Amor, tal,
é dispendioso, né? O que a gente tem também disponível, né, no YouTube é uma cópia que o Canal Brasil fez, um semi-restauro, mas ficou muito bonito, de As Deusas. Tá bem bonita, a cor tá bonita, tal, né? Enquanto não há, né, um projeto de restauração dos filmes em grande escala, com patrocínio e tal, a gente tem que se contentar com essas cópias de estudo e com, né, o heroísmo de mostras como Curta-Circuito, né, para exibir aqui para o pessoal ver. Lá na Cinemateca, em 2023, eu fiz a curadoria de uma mostra parcial, foram 14 dos 25, né? Então a gente tem que ficar correndo atrás, assim, onde vai passar, né? Ontem a gente exibiu uma cópia remasterizada do Espelho de Carne, que foi um scanner que o Zelito Viana comprou e deixou aos cuidados da Link Digital. E aí a Link Digital está começando a fazer essa em 4K, essa remasterização em 4K, e está ficando a coisa mais linda. E foi Rainha de Aba, Espelho de Carne. E a cor do filme, acho que quem estava aqui, ficou a cor, o som, tá uma coisa assim fantástica. Eu acredito, não, certeza. E a gente, em 2018, a gente fez um DCP do Ato de Violência, que estava uma cópia muito boa. E aí a nossa equipe fez um DCP e a gente viu o DCP de novo. E a cópia estava muito boa, por exemplo. E aí eu falava com o Escorel, com o Eduardo Escorel, que é o grande cinema brasileiro, que é um dos grandes montadores do cinema brasileiro. Terra em Transe, Macunaíma, São Bernardo, então... Só aí já podia parar aí, mas não, tem mais. E ele falou assim, e tá uma onda de true crime, né, de Tremembé, tem um monte de série agora sobre crime, sobre coisas, e um filme tão perfeito, cheio de história, com uma montagem perfeita, com uma estrutura perfeita, não tá no streaming. Que ele tá engavetado, né, então, na Teleimage, pra você ter uma ideia. O filme é 70% da Teleimage, 30% dele. E o filme que está engavetado. E o filme está perfeito, a cópia está perfeita. O Nuno Leal Maia, acho que foi um dos melhores filmes que eu já vi com o Nuno Leal Maia. Assim, e a gente fica discutindo, né? Tá essa onda do streaming, muito conteúdo chegando, mas e o conteúdo e a memória do cinema brasileiro, né? Exatamente, onde vai parar essa memória? E aí, quando a gente fez o convite para você vir para Belo Horizonte para falar do Walter Hugo, que é um cineasta que a gente gosta muito, mas sempre quando algum curador fala assim, vamos exibir Walter Hugo, a gente arrepia de cima a cabeça. Exatamente, porque é um quebra-cabeça, tipo, aonde por onde eu começo, né? O detentor deste filme, né? Sem dúvida. É como eu falei, né? 7 deles tem a pessoa certa, que é o Eto, do Cury, né? Mas mesmo assim, né, ele tem, obviamente, né, o projeto de fazer a restauração e tal, mas com isso com essa parte eu não estou envolvido, né? Eu estou envolvido com a parte da pesquisa, não com a parte operacional porque daí também eu nem teria o que oferecer, porque eu não tenho esse conhecimento, né? Então, leis de incentivo, processos, etc. Mas é a grande dificuldade, porque tem produtores com quem o Cury filmou que, assim, não se tem a menor ideia de onde essa pessoa ou seus herdeiros poderiam estar. Né? A gente tem um exemplo clássico, que você até falou, do Galante. Isso. Galante é um senhorzinho que mora no interior do Sul, que morava no interior do Sul e que faleceu ano passado. E era um senhorzinho que a gente falava assim, não, tá na mão do Galante, a gente sabe que a cópia era boa e era bem cuidada, porque... E aí ele só tinha telefone fixo, então é ótimo, tipo, Vinícius, vamos lá ligar para o Galante no sul do país, e ele negociava o filme, a cópia estava ok, estava na Cinemateca, a Cinemateca não embargou a obra dele, tinha umas que embargou, mas ele deu um grito lá, ameaçou tirar todas as cópias lá da Cinemateca dele, e ele é um grande detentor de grande parte do cinema brasileiro. Sim. Da década de 70, 80, e aí ele morre, né? E aí a gente nem parou, né, Vinícius? Porque a gente nem fez a curadoria de algum filme dele depois da morte dele. Porque a gente fala assim, e aí, onde é que foi parar isso? Pois quem né? é que está cuidando agora? Quem está cuidando agora?
E se for falar com a Cinemateca, nem a Cinemateca vai saber. Não, e a Cinemateca vai fazer questão de complicar um pouquinho o processo. Às vezes, Porque a Cinemateca, ela tem uma importância para a gente fundamental, mas nos últimos anos a Cinemateca tem sido uma grande negociação com a Cinemateca. E posso falar uma coisa? É tragicômico. Isso porque melhorou muito, viu? Sim, a gente sabe que no governo Bolsonaro não, estava fechado. Para aquilo pegar fogo fechado. E acabar, né? O Mário Frias me bloqueou no Twitter, a gente bateu boca. Mas você só tem a ganhar com ele bloqueando no Twitter. É, lógico. Porque é uma pessoa dessa. Exatamente. Não, maravilha. Mas é o grande dilema, né? Se você tem esses streamings, as pessoas precisam ter acesso a essa filmografia. Sem dúvida. E o que a gente tem discutido, e vendo os realizadores antigos, que fizeram muito sucesso, por exemplo, o Antônio Fontoura falou assim, o Espelho de Carne não fez muito sucesso, fez só 700 mil cópias. Que filme hoje em dia faz 700 mil cópias? De pessoas, 700 mil pessoas. 700 mil pessoas num filme hoje, assim. Eu acho que nem o Ainda Estou Aqui chegou a 1 milhão. Chegou a 3 milhões. 3 milhões? Então. Chegou bem. Mas assim. Depois de quanto tempo? Desde o último. Mas o Agente Secreto a gente ainda não sabe os números. Mas não é tão bom quanto a gente imaginava, que achava, que esperava que o Agente Secreto fosse, né? Pois é, exato. O povo saía no tapa nos festivais, mas para ir para a sala de cinema aí já é uma outra história. É uma outra provação, né? E aí é esse dilema. O Ministério da Cultura falou que ia lançar um streaming próprio, né? Isso seria o ideal, né? E aí, enfim, a gente precisaria, porque eu sou sou saudosista, mas eu sinto muita falta da Programadora Brasil. É verdade. Muita falta da Programadora Brasil. Porque eu acho que grande parte da população brasileira teve acesso aos nossos filmes através da Programadora. Primeira década dos anos 2000, assim, né? Era impressionante, né, a importância, né, que tinha. E assim, o problema de um streaming que venha direto do Estado é que ele pode durar o quanto dura o governo que o cria. Né? Independente, né, de qual for. Mas o Canal Brasil, por exemplo, é um repositório de muitos filmes brasileiros, né? E que poderiam ser justamente disponibilizados no streaming. Que, né, o Canal Brasil pertence à Globo, né? E Globoplay, então, tem o Globoplay. Por exemplo, o Canal Viva, que também era da Globo, já mudou de nome, agora é Globoplay Nostalgia, alguma coisa assim, que eles usam para passar as novelas antigas em TV a cabo. Então podia pegar o Canal Brasil nessa toada também e, né, trazer mais os clássicos e transformar isso também numa aba lá do streaming deles, etc. Porque eles têm muitos filmes que eles mesmos também deram lá uma melhorada, né, no aspecto e tal, né? As Deusas, por exemplo, do Cury. Né? E só para encerrar, porque a gente também trabalha com política, eu estou na presidência do Sindicato da Indústria do Audiovisual de Minas Gerais. E aí eu fazendo uma pesquisa mesmo com o Escorel e com o Fontoura, eles entraram num limbo de produção também. Sim. Não tem espaço mais para essa turma produzir, que é muito louco isso, né? O Zelito tá lá, né, também. O Barretão teve que sair da produtora porque estava prejudicando. É muito doido isso, né? E a gente estava falando do Alfredo Ostenheim, que esteve aqui com a gente, que foi um grande nome da Boca também. E aí ele falava assim, olha, eu tentei ser parecerista da Ancine e a Ancine não permitiu. E a pessoa tinha mais de 25 longas na carreira dele. Exatamente. Eu dedico a ele o livro, né? É como se ele não existisse, né? Eles entram num limbo, num tempo. Não, realizador, você já cumpriu a sua cota de realizador nessa vida e depois acabou. E depois que morre, aí piora, né? Porque é tudo que eu contei aqui sobre o Cury, né? Tipo, ele morreu em 2003, em 2019... A galera não sabia mais quem era, assim, né? O pessoal mais jovem, né? E hoje em dia, como eu falei também agora há pouco aqui,
dos meus alunos de cinema, que, sei lá, eu acho que se o cara tá num curso de cinema, ele tem, a mínima obrigação que ele tem é conhecer o cinema do país dele, né? É o mínimo, né? Depois, eu disse conhecer, não precisa gostar de tudo, né? Mas é obrigado a conhecer, porque afinal de contas vai trabalhar com isso, né? Não conhece, né? Não conhece mais. Mas aí também não é culpa só dele, né? A gente tem como eu falei agora há pouco, as cópias alternativas circulando em sites por aí, mas se não existe, né, essa preocupação com a memória da cultura e com a preservação, ele também não vai adivinhar que existe um cara que morreu antes dele nascer, chamado Walter Hugo Cury, com uma longa carreira. Né? O trabalho, né, eu como sou jovem há mais tempo que muita gente aqui, né, nos anos 80 eu já estava, né, nos anos 90 eu já estava vendo, portanto, Walter Hugo Cury, né, os clássicos e tal. A gente sabe que a cópia que está lá no YouTube é diferente porque é uma cópia ruim. Mas se um jovem incauto vai lá e toma contato com essa cópia de cara, corre-se o risco dele falar, putz, mas o cara fazia filme trash, né, tá horroroso. Então sempre que eu passo algum filme brasileiro, não é só o Cury, não, tá, gente? Né, a gente tá falando, é o que a Dani tá dizendo, né? Sempre que eu passo algum filme que eles tenham que assistir, que a cópia é uma cópia de estudo, eu aviso, falo, ó, esta cópia está ruim, o filme não era assim, esta cópia está ruim, eu estou passando para vocês, porque vocês têm que conhecer esse trabalho, mas não achem que é a cópia que circulou do filme, porque não é. Muito bem, então muito obrigado por vocês virem. Agora estarei ali do lado de fora autografando aqueles que quiserem conhecer. Vai ser um prazer, né? E muito obrigado ao Curta Circuito novamente. Parabéns pela 25ª edição. E até daqui a pouco, nos encontramos lá fora. Valeu, obrigado.